Anna and I have been asked 2 questions this morning. Muitas perguntas foram feitas para mim e para Ana esta manhã. Did we plan our color combination? A gente planejou essa combinação de cores? No. Não. Are we going to sing together? Nós vamos cantar juntas? No. Não, não vamos. But I want to say how grateful I am for Anna and for her words. It's been a joy to minister together, and I don't know how you'll translate that. I don't either. Mas ela está expressando gratidão e pela oportunidade que nós temos tido de trabalhar juntas. What a joy to meet together one more time. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. It has been such a delight to be with you. Tem sido tão gostoso estar aqui com vocês. Thank you for your loving welcome. Obrigada pela sua acolhida tão calorosa. It is wonderful to see God at work here in Brazil. É maravilhoso ver o agir de Deus aqui no Brasil. And it has been a blessing to think on this topic with you. E tem sido uma bênção pensar sobre esse assunto aqui com vocês. As we have considered together the various idols that call to us. Conforme nós temos considerado os diversos ídolos que existem e que nos chamam. And that call us away from worship of the one true God. E que nos afastam da adoração genuína ao Deus único e verdadeiro. On this Lord's Day morning, nessa manhã do dia do Senhor, let us begin with a psalm that shows us the opposite of idolatry. Vamos começar com um salmo que nos mostra o oposto da idolatria. In Psalm 138, é o Salmo 138. King David calls us to do something exactly opposite of bowing down to idols. O rei Davi nesse salmo nos chama a fazer algo que é exatamente o oposto de se prostrar diante de outros ídolos. That is what we see him doing in the opening couple of verses. É o que nós vemos Davi fazendo nos primeiros versículos que abrem o salmo. He is giving thanks to the Lord with his whole heart. Ele está dando graças ao Senhor de todo o coração. Bowing down toward the Lord's holy temple. E se prostrando diante do seu santo templo. Psalm 138 is about the opposite of idolatry. O Salmo 138 fala sobre o oposto da idolatria. It is about thankful worship of the glorious Lord. Ele é sobre a adoração com ação de graças a um Senhor glorioso. As we have said, como nós dissemos já, idolatry is all about what goes on in our hearts. A idolatria tem tudo a ver com aquilo que acontece dentro do nosso coração. The question is, what is at the center of our heart's desire? A pergunta então é, o que está no centro dos desejos do nosso coração? What are we really after? Nós estamos realmente atrás do quê? Buscando o quê? It's a question that gets at the heart of idolatry. Essa pergunta é uma que chega bem no centro da questão da idolatria. That question, what are we really after, is a special one for my husband and me. Essa pergunta, o que nós realmente estamos buscando, ela tem um significado especial para o meu marido e para mim. It has developed into sort of a theme question for us. Ela virou uma daquelas perguntas, uma coisa nossa, uma pergunta que é tema para nós. You know, the kind of question or phrase that you and a friend bring up regularly. Sabe aquele tipo de pergunta ou frase que você ou uma amiga trazem à tona com regularidade? And you know it's coming even before it is spoken. E que você sabe que vai ser dito antes mesmo de ser dita? Well, that's how my husband and I are with this question, what are we after? É assim que eu e meu marido nos relacionamos com essa pergunta, o que você está buscando? This question took on significance early on in our marriage. Essa pergunta ela ganhou um significado especial para nós logo no início do nosso casamento. On one occasion when we were standing by the counter in our kitchen, numa ocasião em que nós estávamos no balcão lá da nossa cozinha, having an argument, discutindo. We are a little hazy on the details of the argument. Eu não tenho os detalhes sobre os motivos dessa discussão, eles são um pouco nebulosos hoje para mim. Because it's been a few decades. Porque já faz algumas décadas que isso aconteceu. But we remember we were arguing heatedly about something. Mas eu me lembro que a discussão estava acalorada em relação a alguma coisa. And at one point, one of us, e aí em algum momento um de nós, we're not sure which one it was. A gente nem se lembra mais qual dos dois que foi. But one of us suddenly stopped and said, "What are we after here?" Mas de repente um de nós parou e falou, o que nós estamos buscando com isso? And that question just stopped us. E essa pergunta simplesmente nos fez parar.
Because when you are arguing like we were arguing, Porque quando você está discutindo da forma como nós estávamos discutindo, you are not after truth. você não está buscando verdade. You are not after understanding and Você não está encouragement. buscando entendimento e encorajamento. You are not after showing the love of Christ. Você não está buscando mostrar o amor de Cristo. You are after only one thing, Você winning. você está em busca de uma coisa só, ganhar. And so with the question, what are we after? Então, com essa pergunta, o que nós estamos buscando? Came one of those moments of awakening Vem um daqueles momentos em que, uns momentos de despertamento, when we suddenly saw how ridiculously we were acting Em in que- light of what we were supposed to be after. em que nós percebemos, assim, quão ridículo nós estávamos agindo à luz daquilo que nós deveríamos estar buscando. And in fact, what we both truly wanted to be after. E, de fato, aquilo que nós dois realmente deveríamos querer estar buscando. But we were proudly serving the idols of our own selves. Mas nós estávamos orgulhosamente servindo os deuses dos nossos próprios eus, os nossos próprios deuses, rather than humbly bowing down before the God of all glory. ao invés de, em humildade, nos prostrar diante do Deus de toda a glória. And ever since that moment, E desde então, in the best of times and in the worst of em times, tempos bons e em tempos ruins, up pops the question from my husband or me. vira e mexe essa pergunta surge, ou do meu marido ou de mim. Okay, what are we after here? Tá, o que nós estamos buscando aqui? It is actually true that in the best of times, and especially in the worst of times, É bem verdade que nos momentos melhores e especialmente nos momentos piores, everything depends on the answer to this question. tudo depende da nossa resposta a essa pergunta. What are we after? O que nós estamos buscando? That is what is at the center of our vision, Porque isso nos leva para onde está o centro da nossa visão. the main thing at the heart of all we do. A principal coisa que está no centro do coração daquilo que fazemos. The voices around us would encourage us to put ourselves and our needs in the center. As vozes ao nosso redor nos dizem para colocar a nós mesmas e as nossas necessidades no centro de tudo. To shape the world around ourselves. Para que a gente molde o mundo à nossa volta, ao nosso redor. Now, it is not a bad thing to look deep inside. Agora, não é uma coisa ruim a gente olhar bem para dentro de nós. There is work to be done there. Tem muita coisa para fazer lá dentro. And there are troubles that weigh down many of our hearts. E existem problemas que pesam bem fundo nos nossos corações. But if we spend too much time looking inward, Mas se a gente ficar muito tempo, gastar muito tempo olhando só para dentro, we can get lost inside ourselves. nós podemos nos perder lá dentro de nós. God calls us in His Word to look up and listen to a different voice. Deus nos chama para olhar para cima e ouvir a uma voz diferente. The one coming down like the rain and the snow from heaven. Uma que vem como o orvalho e a chuva do céu. His voice. A voz de Deus. That is what we have been doing here at this conference. É isso que nós temos feito aqui esses dias na conferência. Listening to the very voice of God in His Word. Ouvindo a própria voz de Deus e a sua palavra. By His Spirit, God takes this word and plants it deep in our hearts. Pelo seu Espírito, Deus pega a sua palavra e planta a palavra lá no íntimo do nosso coração. Transforming our hearts by His grace. Transforma o nosso coração através da sua graça. I am praying that God would use Psalm 138 to capture our hearts this morning. A minha oração é que Deus use o Salmo 138 para capturar a atenção do nosso coração essa manhã. This prayer of thanksgiving can help shape our hearts. Essa oração de ação de graças pode ajudar a moldar o nosso coração. With God and His glory at the very center. Com Deus e a sua glória bem no centro. King David will send us out singing big praise and thanksgiving. O rei Davi, então, ele vai nos enviar para cantar grandes cânticos de louvor e ação de graças. To a God whose glory is over all the earth. A um Deus cuja glória está em toda a terra. Now, before we hear it, Agora, antes de nós ouvirmos o salmo, let's just look together at this vamos psalm. olhar juntas para esse salmo. If you will open your Bibles and keep them open to Psalm 138. Por that would be favor, great. abra sua Bíblia no Salmo 138 e mantenha a Bíblia aberta lá. But let's look at this psalm's shape. Mas vamos olhar para a forma desse salmo primeiro. The shapes of the psalms can shape our prayers and our lives. A forma dos salmos, elas por si só podem moldar as nossas orações e a nossa vida.
vida. And that is beautifully true of this psalm. E isso é uma bela verdade que se aplica a este salmo. First, let's look to the middle of the poem. Primeiro, vamos olhar para o centro deste poema. In verses 4 through 6, we find a center section that emerges. Nos versículos de 4 a 6, nós encontramos essa parte central que emerge, que salta. You might call verses 4 to 6 the centerpiece of this poem. Você pode chamar, inclusive, os versículos de 4 a 6 como sendo a peça central desse poema. These verses have a great exalted subject. E esses versículos, eles têm um assunto excelente. They are about the glory of the Lord among all the nations of the earth. Eles são sobre a glória do Senhor entre todas as nações da terra. The central verse 5 just says it right out. O versículo 5 diz isso de forma direta. Great is the glory of the Lord. Pois grande é a glória do Senhor. But now look back to the beginning of the psalm. Mas agora volta lá para o começo do Salmo. In verse 1, David begins speaking in the first person singular, I. No primeiro versículo, o rei Davi começa usando a primeira pessoa do singular, eu. David is speaking directly to God. Davi está falando diretamente, ele com Deus. And that first person I continues all the way through verse 3. E essa primeira pessoa do singular continua até o final do versículo 3. But then look what happens. Mas aí olha o que acontece. The I disappears in the middle. O eu desaparece no meio. In verses 4 through 6. Nos versículos de 4 a 6. There is no I in the center of this poem. Não tem eu no centro do poema. But the I reappears in the last two verses. Mas aí lá nos últimos 2 versículos o eu reaparece. So the first person I sections surround the center. Então essas 2 seções que falam sobre o eu, elas cercam o meio. In fact, they are held together by the center. Na verdade, esses 2 pedaços, eles são mantidos juntos por esse centro. This psalm offers us a picture of how our own little first-person lives are meant to center on the glory of God. Este salmo, ele nos oferece uma imagem de como as nossas pequenas vidas em primeira pessoa devem se concentrar na glória de Deus. Let's hear it. Vamos ouvir o Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Now we are going to start at the center. Então, nós vamos começar a olhar para esse salmo pelo meio. As we noted in verse 5, Como nós vimos no versículo 5, at the very heart of this poem is the glory of the Lord shining out. bem lá no meio desse poema está a glória de Deus, a reluzente glória de Deus. That is what glory does. É isso que a glória faz. What is glory? O que é glória? Glory might be defined as the shining out of God's very being. A glória pode ser definida como o resplendor do próprio ser de Deus. Now notice that here in verse 5, this is the glory of the Lord. Agora veja aqui, no versículo 5, ele está falando, esta é a glória do Senhor. The name Lord here in these verses is the name Yahweh. O nome Senhor aqui nesses versículos é o nome Yahvé. This is the name of the covenant God of steadfast love. Este é o nome do Deus de aliança, Deus de amor inabalável. This is the name God told to Moses. Esse é o nome que o Senhor falou lá para Moisés, To tell his people just who is the Lord who redeems them for himself. para que ele contasse a ele quem é esse Senhor que os redimiu para si. But look at verse 4 Mas of the olha lá o psalm. versículo 4. Who is giving thanks to the Lord, Quem está dando graças ao Senhor? having heard the words of his mouth? Tendo ouvido ou sabendo das tuas promessas. Who is it that in verse 5 shall sing the ways of the Lord? Quem é que no versículo 5 irá celebrar os feitos do Senhor? This Lord whose glory is so great. Esse Deus cuja glória é tão grande. Verse 4 tells us, O versículo 4 nos responde. all the kings of the earth shall give you thanks, O Lord. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor. These center verses are David's inspired vision of all the kings of the earth gathered to worship the Lord.
Esses versículos centrais, eles são uma visão inspirada de Davi sobre todos os reis da terra reunidos para adorar ao Senhor. The glory of this Lord is so great that it will have the praise of every king, A glória do Senhor é tão imensa que ela terá o louvor de todos os reis da terra. representing every nation on the earth. E isso representa todas as nações da terra. Look at the details here. Olha, vamos olhar para os detalhes. What is going on? O que está acontecendo? It actually sounds like one big worship service. Parece um grande culto de adoração a Deus. Verse 4, line 1. Veja a primeira linha do versículo 4. These kings are praising, giving thanks to the Lord. Esses reis estão louvando, rendendo graças ao Senhor. Verse 4, line 2. Segunda linha do versículo 4. They've heard his word. Eles ouviram a palavra. Verse 5, they're singing about his ways. E no versículo 5 eles estão cantando, celebrando os feitos do Senhor. These are the elements of a worship service, É right? isso que a gente faz num culto, não é? Praise, the word, and congregational singing. Louvor, a palavra, a adoração congregacional. What scene in Scripture does this bring to mind? Que cena da Bíblia vem à mente quando você escuta isso? Our thoughts cannot help but stretch to the very end of the Bible. Nossos pensamentos, de certa forma, não tem como não ir com a gente lá para o final da Bíblia. Many readers connect this passage with Revelation 7. Muitos leitores conectam, fazem alusão dessa referência dessa palavra lá com o Apocalipse 7. You don't need to turn there, but you might remember this Não description precisa ir para lá, mas talvez você se lembre dessa descrição. of a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." Essa descrição de uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, clamando em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. That passage from Revelation 7 rises to a great climax. Essa passagem em Apocalipse 7, ela vai aumentando a sua intensidade até atingir o ápice. A lot like Revelation 19 that we looked at last night. Bem parecido com Apocalipse 19 que nós vimos ontem, As all the voices around the throne sing out, quando todas as vozes ao redor do trono cantam. blessings and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and E ever. declaram: Amen. louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, força e poder sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre. Amém. That glorious scene of worship is where the whole universe is heading. Essa cena gloriosa é para onde todo o universo está caminhando. We talked last night about how marriage points us forward to the glorious reality of Christ dwelling with his people forever. Falamos ontem sobre como o casamento nos aponta para uma gloriosa realidade que nos aguarda lá na frente, de Cristo habitando com seu povo para sempre. In fact, all believers must be constantly looking forward in hope Na verdade, todos os fiéis deveriam constantemente ansiar esperançosamente to the great consummation of our faith that is coming with Christ's return. pela grande consumação da nossa fé que vai acontecer com o retorno de Cristo. This is what we long for. É isso que nós ansiamos. This is what we are after. É isso que nós buscamos. The glory of God filling this earth. A glória de Deus preenchendo a terra. Worship of our glorious God Adoração a um Deus glorioso. from all nations and tribes and peoples. Todas as nações, tribos e raças. Thanksgiving overflowing from all directions. Ações de graça transbordando de todas as direções. Is it not amazing that even the Old Testament Psalms anticipate that scene? Não é maravilhoso que até lá no Antigo Testamento nós vemos pessoas que já ansiavam por essa cena? Of course, even earlier portions of Scripture anticipate that final worship scene. Claro que lá, bem desde o começo das Escrituras, nós vemos passagens de pessoas dizendo o quanto elas ansiavam por esse momento. Think back to the promise of God that He made way back in Genesis. Pensa lá na promessa de Deus, lá em Gênesis. Do you remember what God promised Abraham? Lembra o que Deus prometeu para Abraão? It's in Genesis 12 and Genesis 15. Gênesis 12, 15. God promised Abraham not only blessing for himself and his descendants, Deus prometeu a Abraão não apenas bênção para ele e para a sua descendência, not only a land, não apenas uma terra, but also that through Abraham's seed, all the nations of the world would be blessed. mas sim que por meio da semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. We could go back even farther Podemos voltar ainda mais to that promise of God in Genesis 3, naquela passagem, naquela promessa de Deus lá em Gênesis 3, that through the seed of the woman, the serpent's head would
be bruised. de que por meio da semente da mulher, a cabeça da serpente seria esmagada. The scriptures stretch out from Genesis As escrituras se desenrolam a partir de to Gênesis tell the story of Jesus, the promised seed who finally came. para contar a história de Jesus, a semente prometida que finalmente veio. He came and on the cross accomplished our salvation. Ele veio e na cruz ele conquistou a salvação. And even now, in these last days of redemptive E history, mesmo agora, nesses últimos dias da história da redenção, this salvation is indeed spreading out among all the a salvação nations. de fato está se espalhando por entre todas as nações. You and I are part of this story. Eu e você somos parte dessa história. It is happening now. Está acontecendo agora. Kings are coming to the throne. Reis estão se chegando ao trono. The gospel is spreading fast among the peoples of the world. O evangelho está se espalhando rapidamente por entre as nações da terra. History is moving quickly toward this great final worship scene A história está se movendo rapidamente em direção a essa grande cena final de adoração. when people from all the nations will finally give God glory. Quando pessoas de todas as nações finalmente darão glórias a Deus. As the book of Revelation shows that final scene, Conforme o livro do Apocalipse nos mostra essa cena final de adoração, it shows us who is at the center of that scene. ela também nos mostra quem está no centro dessa cena. You know, at the center is the Lamb. Você sabe, no centro está o Cordeiro. The Lamb who was slain but who is O alive. Cordeiro que foi morto, mas que está vivo. That Lamb is Jesus, Esse Cordeiro é Jesus, our Lord who died for us and then rose again. nosso Senhor ressuscitado que morreu por nós e depois ressuscitou. The final perfect sacrifice atoning for our sin. O sacrifício perfeito e final, feito em expiação aos nossos pecados. Jesus is right now at God's right hand in heaven, Jesus está agora com Deus à sua direita. and he will come again to rule and to fill the earth with his glory. E ele virá de novo para encher a terra com a sua glória. This is the great reality at the center of the universe. Essa é a grande realidade que está no centro do universo. And Psalm 138 points us there. E o Salmo 138 nos aponta para lá. At the very heart of this poem, No coração deste salmo, lifting our eyes to the fulfillment of God's promises for the nations of the earth. ele levanta os nossos olhos para o cumprimento das promessas de Deus para a terra. But here's the question. Mas aqui está a pergunta. What does this vision of worshiping God in all his glory here at the center of this psalm have to do with us now? O que é essa visão de adoração a Deus em toda a sua glória, aqui bem no meio do Salmo 138, tem a ver conosco hoje, agora? As we walk along the paths God has for us. À medida que nós andamos aqui nos caminhos que Deus designou para nós. Everything. Tudo. Another way to ask that question Uma outra maneira de fazer essa mesma pergunta is to ask how this psalm holds together. é perguntar como que esse salmo está amarrado, como ele se sustenta. We need to look and see what's on either side, Nós precisamos olhar o que está em cada uma das extremidades, das pontas, sandwiching the center. prensando esse meio, como se fosse um sanduíche. So what we find on either side are these I sections. Então, o que nós encontramos em ambos os lados são essas seções do eu. Not many kings giving thanks, Não são muitos, nessas sessões não são muitos reis dando graças. but rather one king giving Rei thanks. dando graças. King David, who wrote this psalm. O rei Davi, que escreveu este salmo. So he begins verse 1, I give you thanks, O Lord, with a whole heart. E ele começa lá no versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Thanksgiving controls the movement of this poem from the beginning. A ação de graças controla o movimento desse salmo desde o início. There it is in verse 1 and then again in verse 2. E você vê isso no versículo 1, depois você vê no versículo As 2, the thanks is repeated and emphasized. em que a gratidão ela é repetida e enfatizada. Thanksgiving really overflows and grows through these verses. Através desses versículos, a ação de graças ela cresce, ela transborda, Until it bursts into the global thanksgiving of the central section. até que ela tem o seu ápice, ela explode ou eclode nesse movimento global de ação de Let's graças. make a few observations about this growing thanksgiving. Vamos pensar um pouco sobre essa crescente ação de graças desse salmo. First, in verse 1, we see thanksgiving that is wholehearted. Primeiro, lá no versículo 1, nós vemos uma ação de graças que ela é de todo o coração. This bears some pondering and praying about. Isso deve gerar em nós alguma reflexão e oração. What does it mean to give thanks wholeheartedly? O que significa dar graças de todo o coração? Giving thanks wholeheartedly does not let me hold anything back. Dar graças de todo o coração não me permite reter nada para mim.
Thanksgiving is a kind of offering back to God. A ação de graças é como se fosse uma oferta que eu devolvo a Deus. A kind of worship that is incompatible with idolatry. Um tipo de adoração que é completamente incompatível com a idolatria. Idolatry would keep a part of my heart for myself. A idolatria, ela retém uma parte de quem eu sou comigo, do meu coração, for my desire for beauty, do meu desejo por beleza, or wealth, por riqueza, or public acclaim, de ser aclamado em público, or the perfect marriage. de ter um casamento perfeito. This is a challenging prospect. É uma perspectiva desafiadora aqui. To offer up every part of my life in wholehearted thanksgiving to God. Oferecer cada parte da minha vida em ação de graças. It's helpful to notice the parallel lines here. E de todo o coração, desculpa, esqueci. É interessante você notar o versículo paralelo aqui. Wholehearted thanksgiving in line 1. Na primeira linha fala, no versículo 1, fala de todo o coração. Probably relates to what is said in the parallel line. Que provavelmente se refere àquilo que está dito na linha seguinte. It says, "Before the gods I sing your praise." Em que você vê, diante dos deuses eu cantarei louvores a ti. Now, there's been a lot of discussion about what before the gods Agora, means. muito se discute acerca do que significa esse diante dos deuses que está escrito aqui. Whether gods refers to angels or kings of other nations. O salmista está falando do quê? São anjos, são reis de outras nações? Perhaps the pagan deities and false gods of surrounding nations. Será que são divindades pagãs ou outros falsos deuses daquelas nações que viviam ao redor? In the context of the poem, No contexto desse poema, desse salmo, it makes sense to see these gods referring to the false gods of other nations. faz sentido pensar que aqui ele está falando sobre esses falsos deuses das outras nações. David is bearing witness here to the one true God. Davi aqui está dando testemunho sobre o único Deus verdadeiro, Bowing down in worship only to him. curvando-se em adoração somente a ele. Only toward his temple, as verse 2 says. Como diz no versículo 2, voltado apenas para o seu santo templo. Singing praise before the gods Dando graças ou louvando diante de todos os deuses. means that David is not afraid to declare his praise loud and clear. Quer dizer que ele não tem vergonha de prestar testemunho público com o seu louvor e ação de And graças. so wholeheartedly that it can be heard in the public realm. E ele faz isso tão de todo o coração que isso pode ser ouvido publicamente sem nenhum problema. He's not ashamed to bear witness publicly with his praise and his Ele thanksgiving. não tem vergonha de declarar o seu testemunho público diante com louvor e ação de graças. So we might ask ourselves, Então nós podemos nos perguntar, how wholehearted is my thanksgiving? quão sincera e de todo o coração é a minha ação de graças, a minha gratidão? Particularly in relation to how I share it with people around me. Particularmente em relação a como que eu compartilho isso com as pessoas à minha volta. How unafraid am I to declare God's praise in front of others? Quão sem medo eu faço essa declaração do meu amor a Deus diante dos outros? When we think of witnessing to our faith, Quando nós pensamos sobre testemunhar a nossa fé, we often think first of sitting down and explaining the gospel to someone. muitas vezes nós pensamos que a primeira coisa a fazer então é sentar e explicar o evangelho a alguém. But you know what? Mas sabe de uma coisa? If our thanksgiving to God overflowed regularly and wholeheartedly from our lips, Se a nossa ação de graças transbordasse dos nossos lábios regularmente, de todo o nosso coração, even in times of trouble, mesmo em tempos difíceis, that might offer an amazing witness isso poderia oferecer um testemunho formidável concerning our faithful God. a respeito do nosso Deus fiel. It might draw in someone, Pode atrair alguém, someone who longs to know that kind of a thankful heart alguém que deseja conhecer como que é ter um coração grato assim and that kind of a faithful God. e também como é ter um Deus fiel assim. It might help grow the flow of thanksgiving Pode ajudar a aumentar esse fluxo de ação de that graças, will burst forth from all the nations in the end. que lá no final irá explodir, eclodir, vindo de todas as nações. People with thankful hearts stand out, don't they? Pessoas que têm o coração grato, elas se destacam, não se destacam? I often spend time with my mother in the retirement community where she lives. Com frequência eu tenho passado muito tempo com a minha mãe na clínica de repouso onde ela vive hoje. And I have noticed that some of her friends have developed what I call thankful wrinkles. E eu tenho percebido que alguns dos amigos dela que moram lá com ela têm desenvolvido uma coisa que eu tenho chamado de rugas de gratidão. The wrinkles on their faces are smile wrinkles. As rugas nessas faces são rugas de tanto sorrir. They have an upward curve. Eles têm o semblante deles é feliz.
when you ask them how they are, como você pergunta para eles, como vocês estão? even when they may be experiencing terrible physical pain, Mesmo quando eles estão, talvez, experimentando uma dor física intensa, they will thank God for something. eles irão dar graças a Deus por alguma coisa. Maybe just that the sun is out today. Talvez apenas porque o sol está brilhando lá fora hoje. They talk about heaven like it is a real place they're about to visit. Quando eles falam sobre o céu, eles falam sobre algo real, concreto, que eles realmente estão assim quase visitando. Almost like they have a table booked for dinner there tomorrow night. A sensação é praticamente como se eles tivessem já uma reserva para jantar lá à noite. They bring a sweet fragrance of thanksgiving to the hallways. Eles trazem para os corredores, emana uma fragrância gostosa, suave de gratidão. I want to be like that, Eu don't quero you? ser assim. Você não? What kind of fragrance do we leave in the hallways of our churches? Que tipo de fragrância nós temos deixado, exalado nos corredores das nossas igrejas? Or our homes or our neighborhoods? Ou nossos lares, nossa vizinhança? Is it the fragrance of wholehearted thanksgiving to our God? É uma fragrância de adoração, de ação de graças ao nosso Deus? Let's make a second observation about David's thanksgiving. Vamos fazer uma segunda observação acerca dessa ação de graças de It's Davi. thanksgiving grounded in God's character. Ela é uma ação de graças que está fundamentada no caráter de Deus. Too often our thanksgiving is offered only in relation to the things we have received from God. Com frequência, a nossa ação de graças ela é centrada principalmente naquilo que nós recebemos de Deus. As opposed to what we see in verse 2, Em contraste com o que nós vemos no versículo 2. where David mentions those qualities of God that God has revealed to his people. Em que Davi menciona, na verdade, as qualidades, os atributos de Deus que ele revelou ao seu povo. God's steadfast love, O amor inabalável de Deus. that beautiful word meaning God's covenant love to his people. Essa palavra linda, amor inabalável, significando essa aliança de amor que Deus tem com o seu povo. And his faithfulness. E a sua fidelidade. Oh, to have our whole hearts overflow with thankfulness. Ter os nossos corações transbordando de ação de graças. Just for God himself. Tão somente por quem Deus é. For the unchanging character of the God who saves us. Pelo caráter imutável desse Deus que nos salva. The Psalms teach us to pray this way. Os Salmos nos ensinam a orar dessa maneira. In verse 2, David declares that God has exalted his name and his word. No versículo 2, nós vemos que Davi declara que Deus tem exaltado o seu nome e a sua palavra. It is the name of God and the word of God that reveal his steadfast love and faithfulness to É o us. nome e a palavra de Deus que revelam o seu amor inabalável e a sua fidelidade a nós. God's name, Yahweh, represents God's very character. O nome de Deus, Yahvé, representando o próprio caráter de Deus. And all these attributes are declared where? E aonde todos esses atributos estão declarados? In his word. Na sua palavra. In the history of his promises to Abraham and Moses and David. Na história das suas promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi. David here is praising the God of Israel who is revealed through his word. Davi aqui está adorando o Deus de Israel que é revelado através da sua palavra. This God, no other. Esse Deus, nenhum outro. This amazing God, Esse Deus maravilhoso, to whom all the kings of the earth will finally bow in thanks. diante de quem todos os reis da terra irão finalmente se curvar em ação de graças. The opening thanksgiving of this one king O verso inicial aqui deste rei, individualmente, points us ahead toward the big thanksgiving at the center of the poem, nos aponta em direção à grande ação de graças no centro lá do poema. where all the kings of the earth will give thanks to this one and only God. Quando todos os reis da terra irão finalmente se curvar e adorar este nosso Deus. But there's one more thing to notice about the thanksgiving Mas tem here. mais uma coisa para a gente notar aqui sobre a ação de graças. It is personal. Ela é pessoal. Now, it is interesting that only at the end of this opening section É interessante notar que só no final dessa primeira parte do Salmo, does David finally get to the fact that he's been in trouble and called out to God. Davi finalmente chega no fato, diz para nós que ele está sendo afligido e que ele clamou a Deus. And God has answered his prayer. E que Deus respondeu, atendeu a essa That was not the súplica. first thing on his lips. Não foi a primeira coisa que saiu dos seus lábios. God's name and God's word were the first bursting content of his Foi o thanksgiving. nome e a palavra do Senhor que foi
que saiu em primeiro lugar dos seus lábios para adorá-lo. But he does get to his personal testimony. Mas ele chega, afinal, no seu testemunho pessoal. And what is that testimony in verse 3? E o que diz esse testemunho aqui no versículo 3? On the day I called, you answered me. Quando clamei, tu me respondeste. David is testifying that he has been in trouble and God has answered his call for help. Deus dá testemunho, Davi dá testemunho de que ele estava sendo afligido e que Deus o respondeu. And the parallel line there is telling us how God answered. E na linha seguinte, a gente vê a resposta, como que Deus respondeu. So look, what does that parallel line in verse 3 say? Agora veja o que essa linha paralela aqui no versículo 3 está dizendo. Does it say God sent away all his enemies? Deus está falando, Davi está falando aqui que Deus afastou, se livrou dos seus inimigos? Does it say God healed him of all his diseases? Está dizendo que ele foi curado de todos os seus males e doenças? No, it does not say anything like that. Não está dizendo nada parecido com isso. How did God answer him? Como Deus respondeu? My strength of soul you increased. Deste-me força e coragem. The literal Hebrew means you made me bold in my soul with strength. O hebraico literal aqui significa você tornou a minha alma corajosa, dando-me força. This is beautiful. We need to hear this. Isso é lindo, nós precisamos ouvir isso. What David acknowledges as God's answer to him O que Davi reconhece como resposta de Deus a ele is not any physical resolution of his circumstances. não é nenhuma solução terrena, física das suas circunstâncias, Rather the resolution of his soul. mas uma solução para sua alma. You answered me, God. Tu me respondeste, You Deus. strengthened my soul. Fortaleceste a minha alma. In my weakness you made me strong. Na minha fraqueza, tu me fortaleceste. In my soul. Na minha alma. This beautiful verse might make us think of a similar truth from the Apostle Paul. Um versículo tão lindo como esse pode nos fazer pensar numa verdade similar que foi dita pelo apóstolo Paulo. Do you remember in 2 Corinthians 12? Lembra lá em 2 Coríntios 12? Paul tells of asking God to remove that thorn that was tormenting him. Em que Paulo pede a Deus que remova dele aquele espinho na carne que o atormentava. But Paul says the Lord told him, E aí Paulo diz que o Senhor disse a ele: My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. And so Paul goes on to say he will boast of his weakness. Então Paulo prossegue dizendo então que ele irá se gloriar na sua fraqueza, So that the power of Christ might rest on him. para que o poder de Cristo então possa repousar sobre ele. For the sake of Christ, he is content with weakness. Pela causa de Cristo, ou por causa de Cristo, ele está contente na sua fraqueza. For when I am weak, then I am strong. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. How do we know David's trouble did not go away? Como que a gente sabe que os problemas ou as aflições de Davi não passaram? We know that because on the other side of the center section, Nós sabemos porque lá do outro lado, depois daquela parte central do Salmo, there in verse 7, lá no versículo 7, look, he is still walking in the midst of trouble. eu vejo aqui que ele ainda está passando por angústias. Even though he walks in the midst of trouble, Ainda que eu passe por angústias, although that is the case, e esse é o caso aqui, the Lord is sustaining him. o Senhor ainda o está sustentando. So in the midst of it, Então, no meio de tudo isso, David gives testimony to his Lord, Davi testemunha acerca do seu Senhor. who, as he goes on in verse 7 to say, E aí ele prossegue no versículo 7 para dizer preserves his life, que o Senhor preserva a sua vida, stretches out his hand to deliver him, estende a sua mão para livrá-lo shields him from his enemy's wrath. e protege-o da ira dos seus inimigos. How beautiful to see God's hand there in verse 7. Que bonito é perceber a mão de Deus aqui no versículo 7. Shielding him and delivering him. Preservando a sua vida, livrando-o. Oh, the psalmists celebrate the hand of God. Os salmistas celebram de forma linda a mão de Deus. Think on that picture for a moment. Pense nisso por um instante. The picture of the hand of God A imagem da mão de Deus shielding you even as you walk in the midst of trouble. te protegendo, mesmo quando você passa por angústias. So, how can we explain this strength of soul in David? Então, como que nós podemos explicar toda essa força na alma de Davi? How is David able to give thanks wholeheartedly walking in the midst of trouble? Como que Davi consegue dar graças de todo o coração, mesmo sendo afligido? What is the key? Qual é a chave?
The key is the center of the poem. A chave, o segredo, é o centro deste salmo. The beginning and end of this psalm are not disconnected from the middle. O começo e o fim desse salmo não estão desconectados deste meio. What is the connection? Qual é a conexão? The connection is that David is showing us in the middle the very truth responsible for his strength of soul. A conexão é que Davi está nos mostrando aqui no centro exatamente a verdade que é responsável pela força que ele tem na sua alma. Right after he says, "My strength of soul you increase," Logo depois que ele disse, deste-me força e coragem na alma, he goes right on to reveal to us what that increase looks like. ele continua para nos revelar como que isso se parece. And it looks like a glimpse of the glory of the Lord. E isso se parece como um vislumbre da glória de Deus. It's a glimpse of the glory that's coming throughout the earth. Um vislumbre daquela glória futura que virá sobre a terra. That is what pulls his soul up and forward. E é isso que eleva a sua alma e o encoraja a seguir. It's a glimpse of what we're after. É um vislumbre daquilo que nós buscamos. It's the purpose and point of the whole big story. É o propósito, a essência de toda a história maior. And of our individual stories. E das nossas histórias individuais também. That all the kings of the earth shall give thanks to the Lord. Que todos os reis da terra deverão dar graças ao Senhor. That is where we are headed. É para lá que nós estamos indo. And that hope feeds our souls. E essa esperança deve alimentar a nossa alma. Now look how the center section connects on the other end. Agora vamos ver como que essa a seção central do Salmo se conecta lá com a outra ponta. In verse 6 it comes back down to earth. No versículo 6 ele volta para a terra, With the mention of the lowly whom the Lord regards. mencionando os humildes, para a quem o Senhor considera. Not the haughty, but the lowly. Não os arrogantes, mas os humildes. If we are haughty, Se nós somos arrogantes, we try to get the glory for ourselves. a gente tenta pegar a glória para nós mesmos. And put ourselves in the center. Colocar a nós mesmas no centro. We proudly make idols of all kinds in our own image. Nós fazemos ídolos de toda a espécie, orgulhosamente, todos a nossa imagem. But if we bow down in thankful worship, Mas se nós nos dobramos em adoração, as David is doing in this psalm, como Davi está fazendo nesse salmo, if we are lowly, as verse 6 says, se formos humildes, como diz o versículo 6, then the God of glory regards us. aí a glória do Senhor nos considera. That is, he sees us face to face. Significa que Ele olha para nós, face a He face, reaches out his hand to estende a us. sua mão para nós. He has sent his own son, Ele enviou seu Filho, who came down low que veio e se humilhou to save us and to show us the steadfast love of the Lord. para nos salvar e nos mostrar o amor inabalável de Deus por nós. Of course, the ultimate lowly one whom God regarded is the son of David. É claro que o mais humilde de todos, a quem Deus considerou ou olhou nesse contexto, foi o filho de Davi, The Lord Jesus, who made himself nothing, Senhor Jesus. Senhor Jesus que se esvaziou, que se tornou nada. a servant despised and rejected of men, Um servo que foi humilhado e desprezado pelos homens. a man of sorrows and acquainted with grief, Homem de tristeza e dores, who bore all our griefs and carried all our sorrows. que tomou sobre si todas as nossas tristezas. Jesus did that for us, Jesus fez isso por nós. and he did it perfectly. E Ele fez isso de forma perfeita. The King of Kings came down low to save us. O Rei dos Reis veio a nós em humildade, humildemente, para nos salvar. And in the end, that king will be exalted and worshipped by all the kings of the earth. E no final, esse rei será exaltado e adorado por todos os reis da terra. There's one final wonderful verse that carries us out of this poem perfectly. Tem um último versículo aqui que nos leva ao encerramento deste salmo de uma forma perfeita. The first line of verse 8 is one of those ringing lines. A primeira linha do versículo 8 é uma dessas frases que a gente chama de frases de efeito. One to preach to ourselves. Uma para nós pregarmos a nós mesmas. The Lord will fulfill his purpose for me. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Do you preach to yourself? Você prega para você mesma? It was Martin Lloyd-Jones who said we need to stop listening to ourselves Foi o Martin Lloyd-Jones que disse que nós devemos parar de ouvir a nós mesmas and start preaching truth to ourselves. e começar a pregar verdade para nós mesmas. Well, this is a line to preach to ourselves. Esse aqui é uma frase que nós devemos pregar para nós. The Lord will fulfill his purpose for me. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Now, we should stop here and ask, Agora vamos parar aqui e nos perguntar:
How is it that we can say these words with David? Como é que nós podemos dizer essa palavra junto com Davi? Think about these words coming out of David's mouth first. Pense um pouco de como que essas palavras saíram da boca de Davi, em primeiro lugar. They came true for him. Elas se tornaram verdade para ele. The Lord did fulfill his purpose for O David. Senhor, de fato, cumpriu o seu propósito que ele tinha para Davi. God promised David Deus prometeu a Davi that in his line of descendants would come an eternal king. que da sua linha de descendência viria o rei eterno. And so indeed that king came. E esse rei, de fato, veio. In the Lord Jesus, who was born from the line of David. Do rei Jesus, que de fato nasceu da descendência de Davi. The word of God does not fail. A palavra de Deus não falha. And we can say these words along with E David nós podemos dizer essa palavra junto com Davi, because we can say in Christ, porque nós podemos dizer, em Cristo, the Lord will fulfill his purpose for me. o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. In Christ, the Son of David, we can say what Romans 8:28 says. Em Cristo, o filho de Davi, nós podemos dizer o que Romanos 8:28 diz. That for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. And what is that purpose according to Romans 8:29? E que propósito é esse, de acordo com Romanos 8:29? God's purpose is that we would be conformed to the image of his Son in order that he might be the firstborn among many brothers. O propósito de Deus é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. God's purposes are all and always about the glory of Jesus. Os propósitos de Deus, eles sempre dizem respeito à glória de Jesus. We find God's purpose for us in Christ. Nós achamos o propósito de Deus para nós em Cristo. We can say with David these words of trust in God's purpose. Nós podemos afirmar junto com Davi que essas palavras que nós podemos confiar no propósito de Deus, Even in the midst of trouble. mesmo no meio de tribulações. And we can say them boldly like David in front of all the world. E nós podemos dizer isso corajosamente, como Davi, diante de todo mundo. Because the Lord owns this world. Porque ao Senhor pertence este mundo. And every knee of every person in it will bow to him. E todo joelho de todas as pessoas se dobrarão diante dele. All the kings of the earth will bow to him. Todos os reis da terra se prostrarão diante dele. That is his glorious purpose. Esse é o seu propósito glorioso. A purpose he made sure through his glorious Son. Um propósito glorioso que ele firmou através do seu Filho glorioso. When Jesus came, he showed us God's glory right before our eyes. Quando Jesus veio, ele mostrou diante de nós a glória de Deus, diante dos nossos olhos. As John 1 says, we have seen his glory. Glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Em João 1 nós vemos que João diz, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. And where did Jesus most climactically show forth God's glory? E onde foi que Jesus mostrou de forma mais dramática ou mais simbólica essa glória? At the cross. Na cruz. At the cross where the sinless Son of God was made most low, Na cruz em que o Filho do glorioso Deus se humilhou de maneira mais even to the intensa, point of death. a ponto de morrer. On that cross, he took our sin, Naquela cruz, ele tomou sobre si o nosso pecado, bearing God's wrath, tomou sobre si a ira de Deus, so that we sinful people might be saved from that wrath. para que nós possamos ser salvos dessa ira. At the cross, God's glorious purpose of salvation was accomplished. Na cruz, o propósito glorioso da salvação foi atingido. And right now, the risen Christ reigns in glory. E agora, hoje, Jesus ressurreto reina em glória. As Psalm 138:5 says, great is the glory of the Lord. Como Salmo 138:5 diz, grande é a glória do Senhor. The prophet Habakkuk says God's glory will fill the earth as the waters cover the sea. O profeta Abacuque diz que a glória do Senhor irá cobrir a terra como as águas cobrem o mar.
He will have the thanksgiving of all the kings of the earth. It all belongs to him. Ele terá ação de graças e adoração de todos os reis da terra. Tudo pertence a ele. That's what he is after, his glory. É isso que ele está buscando, a sua glória. And that needs to be what we are after too. E deve ser o que nós também buscamos aqui. At the very center of our lives. Bem no centro das nossas vidas. The reality and the final hope of God's glory. A realidade e a esperança final da glória de Deus, Revealed in Christ. revelada em Cristo, Will hold our lives together. vai sustentar a nossa vida, Even in the midst of trouble. mesmo no meio de problemas. The psalmist is living in the midst of troubles. O salmista aqui está vivendo em meio de tribulações. That is where the poem leaves us. E é assim que o poema encerra. In the final line with this cry of David to the Lord. Lá na linha final, versículo final, essa súplica que Davi faz ao Senhor. Out of the midst of his trouble. No meio da sua angústia, He says, do not forsake the work of your hands. ele diz, na última linha do versículo 8, não abandones as obras das tuas mãos. Don't you think it is beautiful that the last word is given to God's hands? Não é lindo pensar que essa última palavra do salmo, desse salmo é dedicada às mãos de Deus? The hand we just saw holding off the enemy's wrath and delivering David. As mesmas mãos que nós vimos anteriormente preservando a vida de Davi. We can trust these hands. Nós podemos confiar nessas mãos. We will walk out of here today in these hands. Nós sairemos daqui hoje nessas mãos. They're the hands of that God of glory who has regard for the lowly. É essa mão de Deus que se importa, que considera os humildes. In fact, he leans down, reaches down, Na verdade, ele se inclina, ele desce até nós. ultimately comes down to us in Christ his Son. Ele vem até nós de forma última através de Cristo, seu Filho. Oh, how wholeheartedly we need to thank this God of steadfast love. Como nós precisamos agradecer a este Deus de amor inabalável de todo o nosso coração. So that is Psalm 138. Então, este é o Salmo 138. It is a psalm of thankful worship. É um salmo de adoração e ação de graças. It has a huge center bursting with the glory of God among all the nations of the earth. Ele tem um centro enorme, de enorme importância, em que a glória de Deus explode entre todas as nações da terra. And sandwiching that center on either side E aí, prensando esse centro, uma em cada lado, is the personal thanksgiving of the psalmist, é a ação de graças pessoal e individual do salmista. his wholehearted witness to God's steadfast Seu love. testemunho sincero deste amor inabalável de Deus. The steadfast love of God is actually the glue that holds it all together. O amor inabalável de Deus, de fato, na verdade, é a cola que está mantendo todo esse salmo junto. Look there in verse 2 is his steadfast love lighting up the past. Veja lá, no versículo 2 tem o amor inabalável iluminando o passado. And there again in verse 8 is his steadfast love reaching out into the future, enduring forever. E lá no versículo 8 eu vejo esse amor inabalável de Deus se estendendo até o futuro e permanecendo para sempre. This is a psalm that wants the rest of the world Esse é um salmo que quer que o resto do mundo and the rest of the universe e o resto do universo to listen in and hear about God's steadfast love. escute e aprenda sobre esse amor inabalável de Deus. It's a psalm whose very center points to the great glory of this God who so loves us. É um salmo cuja essência aponta para essa magnífica glória desse Deus que tanto nos ama. So my question to you, Então, a minha pergunta a você, after working our way through this psalm, depois de nós caminharmos por esse salmo, is does this psalm reflect the shape of your life? minha pergunta é, este salmo reflete o formato da sua vida? The shape of your prayers? A forma das suas orações? What is at the center? O que está no centro? What are you worshiping? O que você está adorando? Does the worship of your heart resonate with the worship filling the universe? A adoração do seu coração ressoa com essa adoração que enche o universo? Is your thanksgiving wholehearted? Sua gratidão é sincera, ela é de todo o coração? Sounding loud and clear to all who need to hear. E ela acontece de uma forma clara, em alta voz, para que todos ouçam? Even though you are perhaps walking in the midst of troubles right now. Mesmo se você talvez esteja andando ou passando por tribulações agora. Is your soul centered on God's glory? Sua alma está firmada na glória de Deus? Do you think on the certain hope of that glory filling the earth? Você pensa, o quanto você pensa a respeito dessa esperança certa, dessa glória enchendo a terra? Does that glory actually increase your strength of soul? Essa glória, de fato, ela aumenta a força da sua alma? Is that what you are after? É isso que você está buscando? These questions come powerfully to each of us as individual women. Essas perguntas, elas vêm para nós de forma poderosa, para cada uma de nós como
indivíduas. But they also come to us as women who live and minister in the body of Christ. Mas elas também são importantes para nós pensarmos como corpo junto, unido de Cristo, como a igreja. The context of our application must broaden. O contexto dessa aplicação tem que ser ampliado. We must not be thinking only of ourselves individually before God. Nós não devemos pensar apenas em nós individualmente diante de Deus. Because the context of the psalm is broader than any one individual. Porque o contexto desse salmo, ele amplia essa visão, ele é maior do que eu pensar só em um indivíduo. Now, in this psalm, David clearly speaks as an individual in first person. É claro que nesse salmo Davi fala individualmente na primeira pessoa, But we must remember that the psalms are cries from a kingdom. mas nós devemos lembrar que todos os salmos, eles na verdade são súplicas de um reino. These are the collected prayers and praises of Israel. Essas são orações e louvores coletados do povo de Israel. Not just spoken in solitude, but sung by choirs in the temple. Não faladas apenas na solidão ou individualmente, mas cantadas por coros. And taken to heart by God's people together. E levadas a sério pelo povo de Deus. These psalms are the heart cries of God's people. Esses salmos são súplicas do povo de Deus. Cries from a kingdom. São súplicas de um reino. Now, we do not live in that earthly Middle Eastern kingdom, of course. Agora, é claro, nós não vivemos nesse reino terrestre lá no Oriente Médio. The promised king has come. O rei prometido já veio. We have the unbelievable privilege Nós temos o privilégio incrível of praying these prayers and praises as God's people de orar e louvar como povo de Deus, with the full light of King Jesus shining com a plena luz da realidade de Jesus brilhando and with all the scriptures enlightening our vision. e com todas as escrituras iluminando a nossa visão. We pray these words as a people who have been redeemed by Christ Nós oramos essas palavras como um povo que já foi redimido por Cristo and made now not a nation but a body, e fez não uma nação, mas um corpo, a global people, um povo global, the church globalizado. spread among all the nations. A igreja espalhada por entre todas as nações. A psalm like 138, Um salmo como o Salmo 138, along with so many others, junto com tantos outros, helps make us a people wholeheartedly thankful faz com que nós sejamos pessoas que são gratas de todo o coração and strong of soul to be after one thing, e fortes na alma para buscar uma coisa: the glory of God among the nations. a glória de Deus por entre as nações. We will be saying with David, the Lord will fulfill his purpose for me. Nós poderemos dizer junto com Davi: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. And when we say that, E quando nós dizemos isso, we will be talking about not only all the little things that are part of God's redemptive purposes, e quando nós dissermos isso, a gente não vai estar falando apenas dos detalhes pequenos dessa história toda, de redenção, but also all the bigger things. mas também de todas as outras coisas maiores. Most centrally, the big story that we get to be a part of. Principalmente essa história maior que nós hoje podemos fazer parte. That story ends with the thanksgiving of all the kings of the earth rising up in a song that we will get to join. Essa história termina com a ação de graça de todos os reis da terra se levantando em uma música de que nós também iremos participar. All idols will be finally broken down. Todos os ídolos finalmente serão destruídos, eliminados, All over the earth. em toda a terra, Forever. para sempre. This psalm indeed shows us the opposite of idolatry. Esse salmo de fato nos mostra o oposto da idolatria. Shows us thankful worship of a glorious God filling the earth. Mostra adoração grata a um Deus glorioso enchendo toda a terra. We are living at an exciting time in salvation history. Nós estamos vivendo um momento muito empolgante na história da salvação. As more and more tribes and nations are, as verse 4 says, Conforme mais e mais nações estão fazendo, conforme diz o versículo 4, hearing God's word and singing his praise. sabendo as tuas promessas e rendendo graças. Just recently I received an email from a good friend Recentemente eu recebi um e-mail de uma amiga querida who lives and ministers with her family in a village in Papua, Indonesia. que mora junto com a sua família e tem um ministério numa vila em Papua, Indonésia. They have lived with the Papuans there long enough
Eles moraram com as pessoas de Papua há tempo suficiente to learn their language, para já terem aprendido a sua língua, translate the Bible into their language, traduziram a Bíblia para o idioma and deles teach it to whole people groups who have come to faith in Jesus Christ. e já ensinaram a grupos inteiros de pessoas que ali passaram a crer em Jesus Cristo. We are now establishing schools there to teach their children. Agora nós estamos construindo escolas ali para ensinar os seus filhos. But this recent email pictured two elderly women from a nearby group Mas esse e-mail recente que eu recebi, ele trouxe a foto de duas mulheres mais idosas de um grupo, de uma vila dos arredores, who not long ago heard the gospel from some of these new believers que há não muito tempo atrás ouviram a mensagem do Evangelho que foi transmitida para ela por esses novos convertidos and who have now also come to faith in e Jesus. que também passaram a crer em Jesus. And in this picture, you can see their wide smiles and their bubbling E joy. nessa foto você consegue ver o seu sorriso largo e a sua grande alegria. It is spreading. Essa palavra está se espalhando. The gospel is indeed reaching all the nations. O Evangelho de fato está atingindo, alcançando as nações. This time in history is an exciting but a turbulent time. O tempo da história em que nós vivemos, ele é empolgante, mas ele também é um tempo turbulento. Even as we see civilizations losing their centers Nós temos visto civilizações se perderem, desmoronarem and encountering all kinds of turmoil, e enfrentando todo tipo de tribulação. people all around us evidence the effects of that turmoil. As pessoas ao nosso redor evidenciam os efeitos dessas tribulações, dessas turbulências. We should have eyes to see that and hearts that break for that, E nós devemos ter olhos para isso, corações que se quebram, que se entristecem diante disso. and hands to reach out to those who walk in the midst of trouble. E mãos para alcançar aqueles que andam no meio da tribulação. We can be the hands of the Lord reaching out. Nós podemos ser as mãos de Deus alcançando essas pessoas. And because we know the bigger E story, porque nós conhecemos a história maior, we have words to speak into the turmoil around us. nós temos o que dizer diante dessa turbulência que está à nossa volta Words hoje. from the Lord of the universe. Palavras do Deus do universo. We have a center, a purpose that we can declare Nós temos um propósito que nós podemos declarar and that we can share with thankful hearts. e que podemos compartilhar com corações gratos. We may be called to go out to a far nation of people who need to hear. Pode ser que sejamos chamadas para ir para longe, para um povo que precisa ouvir. Or we may be called to stay and minister in the spot where God has planted us. Ou podemos ficar aqui e ministrar exatamente no local em que Deus nos colocou agora. So often in our own cities today, we look around and we find that the nations have come to us. Com frequência nas nossas cidades hoje, se a gente olhar em volta, a gente vai perceber que todas as nações têm, de certa forma, vindo até nós. There is not a spot on the globe Não tem um pontinho no globo, where no we mundo, cannot find people around us who need to hear our thankful witness to a glorious God who loves and saves em que us. nós não encontremos pessoas que precisam ouvir a mensagem e o testemunho desse Deus e do Evangelho que nos salva. In my relatively small church back in the Chicago area, Na minha igreja, que é relativamente pequena, lá na região de Chicago, there are a number of believers who have come to faith as adults. tem muitas pessoas que se tornaram, que se converteram já adultas. They were just invited by friends or family to come to church. E essa conversão aconteceu assim, eles simplesmente foram convidados por amigos ou família para ir na igreja. And they came and they kept coming. Eles vieram uma vez, depois continuaram vindo, They heard the word preached and they saw it lived. ouviram a palavra pregada, viram a palavra vivida, And by God's grace, they eventually believed in the Lord Jesus Christ and were e saved. pela graça de Deus, eventualmente um dia eles creram na palavra de Deus e foram salvos. And we are praying for more and more. E nós estamos orando para que mais e mais disso aconteça. Wherever we are, Em qualquer lugar em que estivermos, we are called as the people of God to pray psalms like Psalm 138 nós somos chamadas a orar salmos como o Salmo 138, with our whole hearts yearning for the center, com todo o nosso coração ansiando por esse centro, for the glory of God among the nations. a glória de Deus entre as nações. May we be after that, Que nós possamos buscar isso, especially as we minister among women. especialmente quando nós ministramos entre as mulheres também. May we speak God's word clearly to ourselves and to those around us. Que nós possamos ver a palavra de Deus e falar da palavra de Deus com clareza para nós e para aquelas que estão em volta. May we teach this word to one another Que possamos ensinar essa palavra umas às outras. and to the generations coming after us. E também para gerações que virão May we depois de worship nós. wholeheartedly Que nós possamos adorá-lo de todo o coração, with this word on our lips. com essa palavra em nossos lábios. May we see this word planted deep in our
lives. Que possamos ver essa palavra plantada profundamente nas nossas vidas. And in the lives of many. E nas vidas de muitos. And may this word bear eternal fruit. E que essa palavra dê frutos eternos. For the glory of Jesus. Para a glória de Jesus. Let's pray. Vamos orar. Lord, we give you thanks with all our hearts. Senhor, nós te damos graças de todo o nosso coração. We give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. Nós te damos graças pelo seu amor inabalável e pela sua fidelidade. We give thanks confessing that our divided hearts have desired many other things than you. Nós te louvamos e te damos graças, confessando que os nossos corações divididos têm muitas vezes desejado muitas outras coisas além de ti. Yes, we have been after many other things. We have too often put our own glory in the center of our desires. Nós temos com frequência colocado o nosso coração no centro dos nossos desejos. We have set up idols in our own image. Construímos ídolos à nossa própria imagem. Thank you for your word that sets our vision straight. Obrigado porque a sua palavra ajusta a nossa visão. Thank you for your son in whom we are forgiven and made whole. Obrigada pelo seu filho em quem nós somos perdoados e feitas inteiras. We declare with David, great is the glory of the Lord. Nós declaramos com Davi, grande é a glória do Senhor. Thank you that you sent your son to show us your glory. Obrigada porque o Senhor nos mandou Jesus que nos mostra a sua glória. We look up to Jesus there at your right hand. Nós olhamos para Jesus hoje à sua destra. The one to whom every knee will bow and every tongue confess that he is Lord. Aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. To the glory of God the Father. Para a glória de Deus Pai. May we be after your glory, Lord. Que nós possamos buscar a sua glória, Senhor. May we tell it to ourselves and tell it to the people around us. Que possamos contar sobre isso para nós e para as pessoas ao nosso redor. May we learn more and more to plant this word deep down. Que possamos aprender mais e mais a plantar essa palavra no íntimo. And may the gospel fruit be rich and lasting. E que o fruto do evangelho seja rico e duradouro. Help us, Lord, do not forsake the work of your hands. Ajuda-nos, Senhor, não abandone as obras das tuas mãos. Thank you that you hold us in your hands to the end. Obrigada porque o Senhor nos segura nas suas mãos até o fim. Thank you that even in the midst of trouble we walk out of here in your good hands. Obrigada porque mesmo em meio às tribulações o Senhor nos sustenta com a sua mão. We bless your name in Jesus' name. Nós louvamos o teu nome Amen. em nome de Jesus. Amém.